Bom, iniciamos então a gravação da nossa aula inaugural. Essa aula ela é muito importante para a gente afiar o machado, né, como se diz, porque vários de vocês que não são ex-alunos adquiriram o curso, já tiveram acesso à plataforma e começaram a assistir as aulas uma atrás da outra, né, umas atrás das outras, né, e não é esse o propósito do curso. O nosso curso, a nossa preparação, ela não é nem um conglomerado de encontros ao vivo, né, perdão, só, e ela não é só a plataforma com as aulas gravadas, ela é a conjugação, ela é a junção dessas duas estratégias. Isso deu um resultado muito interessante ano passado, a gente teve bastante mesmo, bastantes aprovações, vou até mostrar para vocês aqui alguns resultados, eu não tive tempo ainda, mas terei agora as coisas melhoraram aqui por aqui, eu não tive tempo de divulgar os aprovados ainda, né, que é algo tão importante, a tal da prova social, né, mas eu vou mostrar alguns resultados para vocês de colegas que foram muito bem em redação, foram muito bem. Eu não consegui nem enumerar a quantidade de aprovados, mas a última vez que eu fiz um cálculo por cima, a gente tinha passado de 28 aprovados, né, dentre os alunos que a gente teve, né? Claro, é óbvio que a minha contribuição é para português, né? O JIT, gramática, interpretação de texto e a redação. A aprovação não se dá só por conta dessa disciplina, mas é sempre bom frisar que vocês sabem bem o quanto é importante, né, o português, o quanto essa prova, ela vem, ela vem chata, né, ela vem com menos questões, vários questionamentos, mas enfim, teremos muito tempo para conversar sobre a prova, é, sobre as questões em si, obviamente, como os alunos antigos sabem, nós resolveremos todas as questões da prova anterior e das outras provas também, mas vamos lá. Bem-vindo, Wellington, bem-vindo, Leandro, também. Eu vou iniciar aqui a apresentação. Convém que eu faça rapidamente a minha apresentação também, porque alguns alunos novos que não estão aqui ao vivo não puderam estar hoje, mas assistirão a esse encontro depois, e esse encontro também ele vai para o YouTube. Então, para quem não sabe, eu sou o professor Tiago Costa, atualmente eu sirvo aqui na base aérea de Santa Maria, desde 2005, estou virando material carga já lá se vão quase 20 anos, né, sou primeiro sargento, e desses 19, 20 anos, o Everest, né, o nosso curso aqui presencial, ele foi lançado ali em 2010, 2011, salvo engano, presencialmente, e de início nós já tivemos as turmas EAOF, principalmente. E por quê? Porque dentro da base aérea, enquanto eu fazia faculdade, eu já tinha os meus projetos internos de preparação. À época, o pessoal que é mais antigo aí deve saber, deve se lembrar, a prova do CAS, ela tinha português e redação. E houve um convite de alguns colegas, na época eu trabalhava na seção de licitações, houve alguns convites, em decorrência da faculdade, né, eu vinha fazendo faculdade, já estava no segundo semestre, recém, né, no segundo semestre, a recém é um termo bem gaúcho, tá, gente? Estava iniciando, né, estava no início da faculdade, então a gente começou a montar, eu comecei a montar uns projetos em decorrência de alguns pedidos de preparação de redação em português para o CAS. E já se vão aí, né, muitos anos. E depois a gente passou a preparar para o EOF. E isso aconteceu por anos consecutivos, muitos anos consecutivos, de forma presencial. Aqui na tela tem aprovados, né, mas os aprovados da velha guarda que eu falo, né, eu nem consegui colocar as fotos dos novos aprovados, irei à formatura. Graças a Deus essa slide ele vai ficar pequeno, né. Obviamente, como eu falei para vocês, é uma contribuição, né, uma contribuição, ninguém passa sozinho e também eu não sou o responsável pela aprovação em si, no total, né, mas é aquele, às vezes, né, aliás, quase que sempre aquela cereja do bolo faz bastante diferença, aquele detalhe, né. Fui formado aqui em Santa Maria, na Faculdade Metodista de Santa Maria, uma faculdade particular, letras português e espanhol, não me pergunte nada de espanhol, porque eu nunca, só fiz os estágios, não sei nada de espanhol, mas desde o segundo semestre já dando aula, já ministrando aulas, né, para os projetos internos da FAB, CFC, o próprio CAS, o EAOF, SEG, enfim. E aí comecei há muito tempo a minha labuta aí na preparação para esse concurso. E isso vai trazendo para a gente uma experiência bem interessante, porque vocês que já fizeram a prova diversas vezes, algumas vezes, vocês podem verificar que para a prova de português, você não tem uma prova igual a da IA, por exemplo. A prova de português, ela é elaborada por uma banca externa, e essa banca, ela tem tendências de cobranças muito parecidas, por exemplo, com a prova do Enem, né, com vestibulares
que trazem contextualizações, que trazem textos, então a gente não vê muitas questões de gramática. Claro que isso muda de um pouquinho, né? Tem algumas mudanças de uma prova para outra, mas aquela prova só com as frases soltas e a análise de uma palavra, ela não virá, né? Não é o hábito das bancas modernas a gente ter esse tipo de prova, tá bom? Então é isso, gente. Além da faculdade, além da graduação, eu consegui ir para o Colégio Militar, aqui de Santa Maria. No início, todos os sargentos eles vão para serem monitores, né? Só que como eu já tinha, a época que eu fui ao Colégio Militar, eu já tinha a minha formação, eu acabei sendo professor do Colégio Militar. Isso me ajudou bastante, principalmente para minhas pós-graduações e para a questão da experiência, né? Então, por lá, consegui fazer meu mestrado. Só que eu sei que de nada isso que eu estou falando adianta para vocês se eu realmente não fizer diferença no dia a dia. Aula após aula, aula gravada ou aula ao vivo, as retiradas de dúvidas, as correções das redações, elas são muito importantes. Como eu sempre falo para vários de vocês que já assistiram as minhas aulas, né, eu não tenho compromisso com o erro e não tenho melindre nenhum em ser exposto. Então, já aconteceu em algumas aulas, né, a gente ter questões, discussões que eu mudei de ideia. Embora eu tenha minha formação, minha pós-formação, todo santo dia eu consigo aprender algo que eu nunca tinha visto da língua portuguesa, que há cobranças que eu nunca tinha presenciado, seja em aula, seja com uns alunos que aprofundam bastante os estudos, eu sempre serei aqui o mediador e aquele que vai buscar facilitar, né, o facilitador. Então esse é o meu objetivo sempre. Questionem tudo sempre. Questionem o site, questionem as aulas, questione as apresentações, slides, porque eu não vai ser a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu farei ajustes, que eu farei mudanças necessárias para que aquilo que é o mais importante, que é você sair da aula com uma visão melhor da gramática, uma visão mais lógica, e esse é um objetivo único, né, primordial. Então, gente, eu vou mostrar para vocês aqui o site, que alguns de vocês eu sei que já conhecem. Tem alguém do Cefoy aqui nesse encontro? Se tiver alguém que vai fazer a próxima prova do Cefoy, só se acusa, por favor, porque na parte final eu vou falar um pouquinho sobre a minha proposta, né, a minha estratégia para o Cefoy, já para essa prova de agora, tá? Mas vamos lá, deixa eu só compartilhar a tela aqui do nosso site. Um instantinho. Os alunos mais antigos, que foram os primeiros alunos, eles entraram na preparação ainda na Hotmart. A gente hospedava o nosso curso na Hotmart. Aí depois, graças a Deus, a gente conseguiu criar o nosso próprio site e ter a nossa própria hospedagem, que nos torna muito mais autônomos, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o site, que vocês já entraram, né? Pode ser que haja pessoas que estejam assistindo a essa aula depois, a esse encontro, a essa aula agora depois, caso não tenha adquirido o curso. Quando você adquire o curso, você tem acesso ao botão da entrada no grupo do Telegram e a entrada, né, no site, a partir do e-mail que você cadastra. Então, ao entrar no site, vocês vão se deparar com algumas pastas, entre aspas, algumas frentes, né? Então, temos aqui o Conheça a Preparação. Aqui dentro será inserida essa aula inaugural. Temos aqui já uma apresentação do curso, que é uma aula gravada, né? Alguns de vocês devem ter assistido, inclusive eu preciso fazer alguns ajustes, porque nessa apresentação eu ainda fazia referência à Hotmart, então eu tenho que mostrar para vocês na apresentação do curso a nossa plataforma nova. Além da aula inaugural, a gente tem aqui essa parte que é muito importante, porque a partir desse link vocês vão acessar o Drive, e o nosso Drive ele tem muito material, aqui no cantinho, né, o Google Drive, ele tem muito material interessante, e esse Drive nos acompanhará sempre, né, até o final da nossa preparação. O que eu quero evidenciar aqui para vocês, principalmente aqui nas listas semanais de exercícios, tá bom? Essas listas estão separadas por frentes. Por quê? Porque no nosso site, o nosso site também é separado por frentes. Então, como eu mostrei para vocês aqui inicialmente, deixa eu só fechar aqui todas as frentes para vocês observarem. Tá bom. Então, por exemplo, a frente 1, que é essa, ela tem a aula 1 fonética, aula 1.2
separação silábica e assim sucessivamente, tá? Então, nas listas semanais, o que a gente tem? Quando você clica aqui na frente 1, você tem as listas de exercícios relacionadas às semanas de aula. Então, a semana 1, que teremos a primeira aula, vai ser dia 26 de junho. Eu vou colocar na frente de cada pasta todas as datas, porque esse foi um dos problemas do ano passado, Alex. Os alunos que perdiam os encontros ao vivo, às vezes eles não se achavam, né? Qual é o próximo encontro? Qual é a próxima aula? Então, hoje temos a nossa aula inaugural, e na semana que vem serão aulas semanais, como foi ano passado, tá? Todas as quartas, nesse mesmo horário. Até, inclusive, depois eu vou colocar uma votação no grupo, se houver muitos problemas com relação a esse horário, a gente pode mudar. Eu posso disponibilizar mais um outro horário. Não vou fazer mais de final de semana, porque houve bastantes críticas com relação às aulas de sábado, que os alunos acabavam perdendo sábado pela manhã. Então, eu vou colocar durante a semana, eu vou indicar mais um outro dia, para ver se a gente consegue chegar a um senso comum, mas será às 19 horas, sempre os encontros terminando às 20h30, 1h30 de encontros ao vivo, de mentorias, né? Então, voltando aqui, pois não, Jair, você pode falar. Apertei sem querer, meu amigo. Eu ia, na verdade, só mandar uma palminha aí. Essa mudança realmente é bem legal de tirar dos sábados. Ah, que bom, que bom. Pois eu sou muito atento a tudo que vocês falam, sabe? De críticas, sugestões, é muito importante. A gente sabe também, e isso é um problema meu que eu tenho que trabalhar em mim, que o mal do fracassado é querer agradar a todos, né? A gente nunca vai conseguir. Eu sou muito preocupado mesmo em tentar fazer com que a galera toda fique legal e tal, mas é isso, eu vou estipular mais, em princípio, né? Será sempre às quartas-feiras, nesse horário, e se houver muitas pessoas em contrário, né? Hoje a gente está com poucos alunos ainda, nós estamos com 17 alunos, o ano passado a gente já estava com 40 alunos, né, em uma semana, mas tudo bem, isso é questão de divulgação. E também se fecharmos com 15 alunos, não tem problema nenhum, né? A gente vai seguir em frente e teremos as aprovações que sempre teremos, né? Mas enfim, voltando aqui agora para as aulas semanais. Então, a gente vai sempre trabalhar considerando as semanas de aulas, tá? O aluno, obviamente, voltando aqui para o site, ele pode ser tarado, né? Jailson, ele pode assistir a todas essas aulas, ele pode já estar aqui na frente 5, que é a semântica, não há problema. Porém, é muito importante que haja o estudo direcionado. Vocês não podem ficarem sozinhos, né, estudando sem que haja uma organização. Então, de que forma que se dá a organização? Voltando aqui para o Drive, né? Se dá por semanas, como foi o ano passado, né? Então, na semana 1, ela vai tratar de fonética e acentuação gráfica, uh, de acordo com o que nós temos aqui na aula gravada. Então, aqui vocês têm, né, aula gravada, né, sobre esse conteúdo, que é fonética. Vocês vão assistir ou reassistir, né, a aula. Outro detalhe muito importante, que mesmo eu já tendo falado para vocês, essas aulas antigas, elas ainda estão com áudio um pouco ruim. Tá? Então, se vocês tiverem algum tipo de dificuldade ou julgarem que seria interessante a gente regravar, eu regravo muito rápido as aulas, né? Ou quaisquer melhorias, eu posso regravar, porque o ano passado eu gravava aulas, ministrava os encontros ao vivo, lançava na plataforma, e agora não, todas as aulas estão gravadas já. Então, hoje, esse ano, eu terei muito mais tranquilidade para dar muito mais atenção a vocês, inclusive com relação aos ajustes, tá bom? Inclusive, eu recebo críticas por conta disso, Fábio. Tem muitos alunos que criticam, porque eu sou muito flexível, né? Eu sou muito de ouvir os alunos. Mas eu acho importante, eu acho importante. Então, aqui, como eu falei para vocês, dentro dessa pasta, que é da semana 1, vocês vão ter a lista da semana 1, a lista de exercícios, tá? Eu vou incluir mais outra lista aqui da banca, tá? Porque eu consegui acesso a muitas questões, não só CA, mas para outros concursos similares que a banca elabora, né? Então, aqui você já tem questões estruturais, né, que eu chamo, são questões diretas, de treinamento direto, de reforço de conteúdos teóricos, não são questões longas, não são questões, aqui são 58 questões, por exemplo, não são questões no estilo da prova, por quê? Porque essas questões são questões de fixação de conteúdos, tá? Poxa, Thiago, mas você não vai trabalhar as questões CA e as questões da banca? Sim. Como funciona esse trabalho?
A partir da semana que vem, né? Deixa eu ver se eu não coloquei errado aqui, de 26 de junho, né? 26 de junho, isso, quarta-feira. A partir da semana que vem, nós teremos o início dos encontros ao vivo, das mentorias, né? Por que eu chamo de mentoria? Eu não chamo nem de aula. Porque a mentoria, ela trata do alinhar dos estudos. Então, eu vou retirar dúvidas relacionadas a essa lista de exercícios que está aqui. Além disso, eu vou trazer questões de aula. É 1 hora e meia de mentoria. E essas questões de aula não serão questões de fixação, Fábio. Elas serão questões que envolvem a forma como a banca cobra tais conteúdos. A forma como a banca cobra tais conteúdos em provas anteriores, bem como a forma como a banca cobra tais conteúdos para outros concursos que ela participou, que ela elaborou questões, né? E isso gera muito mais eficiência. Por quê? Eu não perco tempo, durante os encontros com aula. Eu não perco tempo com a aula. Vocês não terão, Reinaldo, vocês não terão comigo nos encontros aula sobre a acentuação gráfica. É óbvio que quando eu for responder uma questão CA, seja do CEFOI, seja do EAOP, seja do EAOF, é claro que ali eu vou sempre buscar formas distintas de trazer aquele conteúdo teórico também. E isso, para quem já foi meu aluno sabe, que isso faz com que a gente tenha um enriquecimento muito grande na abordagem dos conteúdos e principalmente na fixação, né? Porque eu percebo, Leandro, que o aluno que só assiste a aula gravada e vai para os exercícios e retira algumas dúvidas relacionadas aos exercícios, ele tem uma evolução. Mas o aluno que assiste às aulas gravadas, prepara a semana dele para se organizar para fazer a lista e chega à mentoria, chega ao encontro ao vivo, já para entender formas distintas de resolver questões de provas anteriores, isso torna o aluno muito mais eficiente, muito mais entendedor do certame, tá bom? Então, essa é a nossa estratégia. Eu vou voltar aqui para o site para continuar mostrando para vocês alguns detalhes, né, aqui no Drive e no site. Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá bom? Repito, se tiver alguém do Cefoi, depois só se acusa para eu poder depois mostrar qual é a minha estratégia para o Cefoi para esse ano ainda, tá bom? Então, não renomeei as pastas, mas aqui você já tem semana 1, dia 26 de junho, a semana 2, dia 3 de julho, e a semana 3, dia 10 de julho. Então, o que a gente faz? Como eu falei, com perdão de estar sendo prolixo, repetitivo. As aulas gravadas estão aqui, então o aluno ele vai estudar o conteúdo da semana 1, que está aqui na plataforma, beleza? E ele vai, durante a semana, se organizar para resolver a lista de exercícios da semana, né, que vai terminar no encontro, vai culminar, né, vai resultar no encontro ao vivo, por exemplo, esse dia 26 de junho, e é muito importante que não aconteça o que aconteceu mais na fase final da preparação ano passado, que é o aluno que não separou um tempo da semana para resolver a lista de exercícios. Na verdade, serão as listas, né? Porque, Alex e Jailson, como eu não estou gravando ao mesmo tempo que estou dando aula para vocês, que estou nos encontros, eu vou ter muito mais tempo para elaborar mais listas. Então, vocês podem saber que a partir de amanhã, e tudo isso será avisado no grupo do Telegram, tá bom? Então, para você que está assistindo a esse vídeo e não é da nossa turma ainda, não adquiriu o curso, seja no YouTube ou seja em um dos grupos, quando você adquire o curso, você acessa ao nosso grupo, né? Você acessa, perdão, o nosso grupo no Telegram. E é a partir do grupo que eu trago sempre as novidades. Então, farei o lançamento de uma aula nova. Gente, resolvi regravar a aula X. Tá aqui. Poxa, lancei mais uma lista de exercícios de provas da mesma banca para outro concurso. Não deixem de fazer. Então, nós teremos a semana toda para que vocês possam estudar, resolverem as listas de exercícios e se encontrarem comigo ao vivo, né? Para essa mentoria. Tá bom? Então é isso. Aí vamos passando pelas aulas, né? Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Inicialmente, Fábio, as semanas coincidirão com as aulas.
Salvas algumas exceções que eu junto uma aula com a outra, mas isso fica bem coordenado quando você olha para a semana da aula, né? Por exemplo, a semana 2 é só ortografia, semana 3, formação das palavras, mas mais para frente, quando nós entrarmos na frente 2, que é análise sintática, aqui teremos mais aulas compondo a semana 13, por exemplo, tá bom? Então, claro, ainda será disponibilizado para vocês o cronograma geral, tá? Ele não está pronto ainda, com todos os nossos encontros, todas as nossas aulas, inclusive o conteúdo de cada aula, inclusive também, né, com perdão da repetição, né, inclusive a questão do recesso de dezembro/janeiro. Nós paramos ali por 15 dias, mais ou menos, 2 semanas. Outro detalhe que muitos de vocês já sabem, todos os nossos encontros ao vivo, todas as nossas mentorias, elas vão para o site. Então, o aluno que não pode participar, eu peço sempre que participem, hoje estão faltando vários alunos, né, por exemplo, eu peço sempre que vocês participem, porque o que acontece nas mentorias, o que acontece nos encontros, é muito interessante, porque nunca é um encontro igual ao outro. As perguntas são diferentes, a forma de aprofundar fica diferente quando vocês ficam incutindo em mim esses questionamentos. É muito, muito interessante. Então, não percam os encontros ao vivo. Uma grande oportunidade de ter esse contato comigo, né? Então, essas aulas ao vivo, né? Elas vão entrar aqui no site. Só fechar aqui para vocês. Na parte, né, de aulas ao vivo. Eu deixei para vocês aqui, mas semana que vem eu já vou limpar o site, as aulas ao vivo do ano passado, para quem tiver curiosidade. Tá? Talvez eu crie ainda uma pasta que vai ficar bem aqui embaixo, porque teve aluno no ano passado que assistia a aula ao vivo da turma 1, não ao vivo, tá, gente? Depois que ela sobe para a plataforma, né? As aulas ao vivo são gravadas, né? No Meet profissional que eu tenho aqui, e elas sobem para a plataforma. Tinha aluno que assistia a aula ao vivo da turma 1 e da turma 2 e assistia as aulas ao vivo da turma 3. Então aqui a turma de vocês é a turma A. Haverá uma pasta aqui, haverá uma aba, né? A partir da qual vocês vão conseguir clicar, né, por exemplo, só para vocês terem uma noção. Aqui começou no encontro 23 porque o site, a gente migrou para o site. Então, os outros encontros foram na Hotmart, tá bom? Foi em outra plataforma. Então, aqui, por exemplo, é o encontro. É o encontro 23. Então, aqui eu trago algumas explanações, né? Enfim, algumas retiradas de dúvidas, algumas explicações adicionais sobre o conteúdo, né? Tudo que acontece ali na mentoria, né? Tudo que tem relação com a semana de aulas, tá bom? Bom, sobre as listas é isso. Deixa eu voltar aqui na parte básica do nosso Drive. Então, vocês têm aqui, gente, as aulas de português em apresentação de slides, tá? Eu também as coloquei no site. Então, faltam algumas atualizações ainda, mas todas as aulas estão dentro dessa pasta e grande parte das aulas, quando você, por exemplo, assiste a aula de fonética, aqui embaixo, por exemplo, a aula de fonética já não está aqui, eu tenho que colocar. Aqui embaixo vai aparecer, deixa eu colocar uma que tenha. Fotografia não tem. Aqui. Aula 5, por exemplo. Aula 5 eu coloquei para vocês aqui a apresentação da aula, tá? Dessa aula que está aqui, a apresentação em PowerPoint. Porém, vocês têm acesso a todos esses slides aqui. Tá? Aula 1, 2, 3, 4, são apresentações. É um PowerPoint, né, gente? Antes eu ficava muito preocupado, porque eu sempre soube que o aluno, um para ajudar o outro, ele acaba mandando essas aulas para outros alunos. Mas eu não tenho mais esse problema, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a conteúdo, e ao meu conteúdo, né, as minhas aulas, mais gente vai ter acesso ao meu trabalho, então não tem problema. Mas peço, né, na medida do possível, que vocês considerem que esse material é para vocês. Tá? Alex, houve alguns ajustes de aulas, algumas aulas que eu regravei, 8 aulas, tá? Com problemas técnicos ou até problemas de composição, de andamento do conteúdo, que eu achei que na aula gravada estava muito rápido e percebi isso depois, então houve algumas regravações, tá bom? Então aqui no nosso Drive nós temos as aulas de português em PowerPoint, as aulas de redação também em PowerPoint, até coloquei uma observação que estão no site, controles. Então, aqui dentro, nós teremos o calendário, aqui está o 2023. Eu vou inserir o calendário 2024, como eu falei para vocês.
Então, qualquer dúvida que tiver com relação às aulas, ao recesso, etc., estará aqui. Temos aqui os últimos editais também, se há, para que haja, porque eu farei algumas aulas sobre comparando editais, né? Isso é bem interessante. Enfim, e aqui o cronograma geral do curso, que são cronogramas das turmas anteriores, turma 1, turma 2, turma 3, e assim sucessivamente. Haverá aqui da turma A, e depois da turma B e da turma intensivo CFOI. As listas que eu já mostrei, livros. O Alex conhece, o Jailson também conhece essa pasta, só que há mais inclusões aqui, Alex e Jailson. Eu coloquei mais 3 gramáticas aqui. Aqui, pessoal, a gente tem as gramáticas mais usadas em concursos. Temos também a gramática do Segala, tá? Do Segala, que é a gramática prevista no edital, tanto a gramática quanto o gabarito da gramática. Então, são muitas questões que a prova traz da gramática, nós vimos isso. Inclusive, recursos que a gente elabora são com base nessa gramática. Uma inclusão de um livro que não tinha aqui, Jailson, é o livro, deixa eu só achar aqui para vocês, só um instantinho. Aqui, o Fernando, não é Fernando Pestana, é um outro livro do Cereja Magalhães, aqui. Esse livro são vários volumes, tá, gente? Esse livro aqui está na bibliografia também. Ele trata de interpretação textual. Então, usaremos em aula. Eu mostrarei, tudo direcionado, tá, gente? Porque eu sei, quanto mais conteúdo a gente tem, mais material a gente tem, menos a gente usa esse material. Eu percebo isso, porque acontece comigo. Acontece comigo quando a gente nunca para de estudar, né? Mestrado aconteceu isso comigo, doutorado eu desisti, mas isso acontece muito. Por quê? Porque falta orientação. Então, o que eu farei com vocês? Eu vou abrir esse livro aqui e vou mostrar para vocês o que a gente tem aqui dentro do livro que vai fazer diferença para vocês responderem a uma questão. Esse é o objetivo das mentorias. Então, aqui, ó, é Cereja Magalhães, né? É William Cereja. Então, esse livro, ele é um livro que está previsto no edital, né? Salvo se houver alguma exclusão. Então, de toda forma, ele está aqui disponível para vocês, né? Vocês não precisam aguardar o encontro ao vivo para que eu traga comentários. Só que é um livro para professor. Então, é muito conteúdo, e esse conteúdo ele precisa ser alinhado para que eu consiga mastigar o conteúdo para vocês e mostrar, poxa, como essa página do livro, essa página 13 do livro Cereja vai ajudá-los a responder aquela questão sobre inferências textuais, por exemplo, ou sobre tipos textuais, não sei, enfim. Bom, então essa parte aqui do nosso Drive, ela tem muito conteúdo. Além de questões, né? Além de questões. Questões de outras bancas, questões de bancas mescladas, né? Então tem muitas listas. Aqui, por exemplo, 900 questões. Tem gramática esquematizada, tem gramática fácil, tem muito material para consulta. Repito, é muito importante que a gente direcione. Então não adianta o Fábio trazer para o encontro ao vivo uma questão de crase. Por que não adianta? Porque a gente quebra a organização. O que o Fábio pode fazer é trazer no grupo ou no privado alguma questão que a partir do início desses nossos encontros ao vivo, eu passo a estar disponível para vocês. Claro, horário comercial, às vezes demora um pouco para responder, mas principalmente pelo Telegram. Por que o Telegram? Porque o Telegram, no Telegram, eu sei que vocês têm poucos grupos, alguns nem tinham Telegram. Então, quando pinta alguma coisa para mim no Telegram, eu sei que é de aluno, eu sei que é CA, porque inclusive os grupos que eu tenho no Telegram são só grupos relacionados à prova do CA. Então, se você quer trazer questionamentos para mim, não mande pelo WhatsApp, né? Mande os questionamentos ali pelo grupo, tá bom? Bem-vindo, Roberval, bem-vindo de volta. Como é bom te ver. Bem-vindo de volta. Juntos em mais uma empreitada, né? Então é isso, gente, como eu vinha falando para vocês. Todo esse material está aqui, ele será referenciado nos encontros ao vivo, que vocês possam criar o hábito de, durante a semana que antecede o encontro ao vivo, de além de responder as questões das listas, buscarem, principalmente no Segala, a leitura daquele conteúdo teórico que você assistiu aqui no site.
né? Amplie até para que você questione sempre, é muito importante, são muito importantes os questionamentos. Eu vou voltar aqui para a parte inicial. Poxa, assistiu a aula de fonética. Procure no Segala, aqui no nosso Drive, a aula sobre fonética, a parte do Segala sobre fonética. Traga isso para a aula ao vivo. Aponte na aula ao vivo. Poxa, professor, você falou sobre os ditongos abertos E, O e El, e tem uma observação no Segala que não foi falado na aula ao vivo. Aliás, na aula gravada. Isso aconteceu muito ano passado. E aí, o que eu faço? Na aula, na nossa mentoria, na nossa aula ao vivo, eu amplio, eu abro a gramática, eu recorto e copio para nossa parte, da nossa lousa interativa, né, que eu uso aqui, que eu vou mostrar para quem não conhece ainda. Tá bom? Sobre redação, pessoal. Vamos agora para a parte de redação. Eu sei que eu estou um pouco lento, eu estou com uma virose horrível, né? Eu estou bem desanimado aqui, gente, peço desculpas, estou bem lento, mas vamos lá. Redação. Vou fechar aqui as frentes, tá? São 5 frentes de JIT, gente, ó. 5 frentes relacionadas a JIT, tá? Gramática e interpretação textual. Dessas, frente 1, frente 2, frente 3 e frente 4, relacionadas especificamente à gramática. E na frente 5, essa frente 5 é ligada à parte de interpretação e compreensão textual. Então temos todas as aulas gravadas aqui, tá bom? Aulas muito importantes, a gente sabe o peso que tem a interpretação, né? A partir da frente 6, a gente começa a falar em redação, em produção textual. Então, realmente, eu busquei trazer para vocês um curso completo de português, de gramática, interpretação textual e redação. Redação. Então, a partir da frente 6, como eu falei, vocês têm aí as aulas teóricas sobre produção textual. Primeira parte a frente 6, né? A primeira parte é a teoria. Então, temos aqui introdução sobre os tipos textuais, a importância da tese, essa aula é muito importante. Eu peço para vocês que antes de vocês produzirem a primeira redação, que vocês assistam, por favor, até a aula 6, tá? Até a aula 6, porque da aula 1 à aula 6 vocês têm toda a teoria de produção textual. Obviamente, com foco total nos concursos CAA. Saibam que o edital do EAOF é o mesmo do CEFOI, que é o mesmo do EAOP, que é o mesmo do CADA, do CAMA, do CAFA, etc. Há alguns anos. Para quem tem filho em idade de IPCA também são os mesmos critérios de redação. A AFA também são os mesmos critérios. A FAB usa os mesmos critérios. Essas são as aulas teóricas. Vocês podem compartilhar com os filhos de vocês. Agora, não pensem que a partir dessas aulas teóricas, você vai se preparar para o Enem. Ou você vai se preparar para um vestibular. Não. Até há similitudes, há elementos parecidos, né? Mas as aulas são focadas no CA. Se você procura aqui o tal do caveirão, você não vai encontrar. Porém, você vai encontrar diversas sugestões de introdução, diversas sugestões de argumentos. Há aqui, Alex, aulas novas inclusas. Há algumas novas ideias também de aulas que eu vou inserir aqui para a parte teórica, tá bom? A aula 6 é de informatividade textual, a aula 7, análise de temas prováveis. Então, eu vou deixar isso aqui a liberar, para mais para o final a gente vai analisar alguns temas. Eu vou gravar uma aula sobre temas prováveis que não estão na lista de temas, tá bom? E aqui a aula 8 eu também não gravei o ano passado, que é uma aula sobre expressão, sobre os erros mais comuns. O que eu farei? A partir eu acho que eu tenho mais de 55 redações aqui, tá? Corrigidas pela banca nesse último concurso. A partir de todas essas redações que eu tenho, inclusive eu vou criar um caderno de redações para vocês, vou tirar o nome de todos os candidatos, tá? Eu vou verificar os erros mais comuns. Isso, Alex, vai fazer com que a gente entenda exatamente como a banca enxerga. Poxa, Tiagão, mas vai mudar a banca? Esse ano não vai mudar a banca. A banca continua a mesma. Eu não tive notícias. Se alguém tiver notícias, me avise. Nós somos um grupo, nós somos uma equipe. Então, isso faz com que a gente tenha muito material para trabalhar. Até mesmo, Jailson, a percepção minha enquanto corretor, ela vai se moldando e vai mudando a partir de cada ano que passa, né? Porque eu vou recebendo mais redações e vou elaborando mais recursos, vou perdendo recursos, vou ganhando alguns poucos recursos.
Inclusive, o ano que vem, talvez eu não faça mais recurso, porque é muita dor de cabeça e muita cobrança para mim, e, enfim, gera um valor, né, para o aluno, e a banca está muito, assim, subjetiva em alguns aspectos. Porém, eu consegui entender muito melhor a banca esse ano. Embora já se passem mais de 16 anos que eu ministro aulas, né, de preparação para concurso, para o EAOF, principalmente, a gente não cansa nunca, eu nunca vou cansar de aprender e mudar de ideia. Então isso é muito importante para mim. Essas redações que eu recebi são muito importantes, serão trabalhadas em aula, tá bom? Frente 7, temos aqui os 12 temas para a produção de redações, tá bom? Então aqui você vai acessar, mais uma vez, o Drive, você vai acessar o Drive, e aqui vocês têm em apresentação de slides 12 temas, tá bom? 12 temas. Para esse ano, eu estipulei um pacote para vocês de 8 redações corrigidas. Por quê? Porque, dos 150 alunos que a gente tinha ano passado, foram no máximo 7 ou 8 alunos que elaboraram 12 redações. Eu espacei mais as entregas, eu espacei mais o tempo da correção, para que eu possa entregar sempre no prazo, que foi um erro muito, muito ruim meu ano passado, de demorar para entregar correções, e para que a gente possa trabalhar durante a semana as retiradas de dúvidas também sobre redação. Por quê? Nos encontros ao vivo, nessas nossas mentorias, nesses nossos encontros ao vivo, eu separarei sempre os 20 minutos finais para a gente conversar sobre produção textual. E nesses 20 minutos finais, 10 minutos finais, vai depender do andamento da aula, mas sempre haverá um momento final para a redação. Vocês vão trazer as suas dúvidas, vocês vão apontar para mim dificuldades que vocês tiveram com aquele tema, e realmente a gente vai conseguir alinhar a produção textual para vocês maturarem essa produção textual e para vocês entregarem as redações já com a percepção diferente, né, de produção textual. Por isso eu peço muito a vocês que assistam, por favor, às aulas sobre a produção textual, as aulas teóricas. Estão todas gravadas, estão todas lá na plataforma. Vocês podem assistir hoje, se vocês quiserem. Enfim, organizem os estudos, né? Indo aqui para baixo. Não vou me alongar muito mais, gente. Mais uns 20 minutos a gente termina, tá bom? Vamos lá. Então, aqui a parte de redação. Como eu falei para vocês, os temas. E o que eu vou continuar gravando, Alex? Que isso é uma preocupação que eu tenho e eu vou ter tempo para isso. Eu vou continuar gravando os outros temas. Por quê? A cada tema, por exemplo, o tema 1 aqui é a importância da atuação das mulheres nas Forças Armadas. Tá? Aqui dentro, aqui, né, nessa parte, tem a aula sobre esse tema. Então, no meio dessa aula, eu mostro para vocês, eu trago para vocês algumas sugestões de informatividade, sugestões de argumentos, sugestões de propostas de intervenção, que nós sabemos, né, quem já estuda há um tempo sabe que não é algo obrigatório, mas é interessante colocar porque ajuda bastante. Ou seja, é um curso de redação que não vai deixar vocês somente produzindo textos e tendo esses textos corrigidos. Essas aulas gravadas sobre os temas, como eu falei para vocês, eu vou gravar as aulas sobre os outros temas, porque eu tenho aqui gravadas aulas até o tema 5. Então, até o tema 5 você já tem as aulas gravadas, tá? Eu vou gravar do tema 6, 7, 8, até o tema 12. Embora sejam 8 temas, são 12 temas disponibilizados, tá? Aí o Fábio pode me perguntar, poxa, Thiago, eu acho mais interessante fazer o tema 9. Você só precisa referenciar para mim na sua folha de redação o tema que você se utilizou como base. É melhor para mim que vocês elaborem redações sobre o tema da semana. O tema da semana não, o tema do mês, tá? É mais ou menos um tema por mês, tá bom? Até a data da prova. Fica mais fácil para eu corrigir o mesmo tema. Mas eu não posso obrigá-los, porque eu sei o quanto às vezes é importante para o aluno escolher outro tema. Inclusive, Alex, se você tiver ideia de um outro tema que não está na nossa lista de temas, você pode elaborar a redação, contanto que você me passe o tema completo, a frase temática, para que eu possa notar o quanto você teve amplitude temática ou não.
tá bom? E claro que além dessa aula gravada sobre os temas, abaixo da aula, você tem aqui a apresentação de slides usada nessa aula, tá bom? Eu busquei colocar aqui, abaixo das aulas, inclusive eu preciso revisar o site, vocês viram que no início do nosso encontro eu mostrei algumas aulas que não tinham o PDF, né? Eu tenho que realmente colocar todas, eu vou fazer isso. Abaixo eu optei por colocar a apresentação limpa. Como assim limpa? É porque tudo que eu anoto na tela gera um outro arquivo, só que ficava muito poluído. Então as anotações que eu fizer em aula, nessa aula gravada, eu peço para vocês, principalmente para quem tem memória mais visual, para que vocês anotem, porque vocês não vão ter essas anotações aqui no slide. Esse slide será um slide limpo, tá bom? Vou mostrar para vocês agora no Drive como se dá a entrega da redação. Isso fica um pouco confuso, eu ainda não consegui chegar a um ponto ideal, que eu penso assim, poxa, agora as entregas estão mais claras, né? Eu ainda vou conseguir, e vou avisar para vocês isso no grupo, tá? Colocar as entregas das redações, a pasta da entrega de cada tema, deixa eu só voltar aqui, embaixo da própria aula, tá, gente? Eu vou conseguir fazer isso, eu vou falar com o pessoal do suporte para colocar aqui embaixo, para vocês clicarem e incluírem a redação de vocês embaixo dessa aula do tema. Aí vai fechar o 10. Mas, por enquanto, como vocês vão entregar essa redação? Vou mostrar para vocês aqui. No Drive. Então, o Drive, que vocês já viram por onde acessa o Drive, né, aqui no site. Vou voltar aqui para vocês. Aqui, ó, no site, né, o Drive para acesso a materiais. Acessando o site, aliás, o Drive, vocês têm aqui a pasta temas, tá bom? Embaixo. Temas. Inclusive, esse arquivo está solto aqui, eu vou ajustar para vocês. Temas. Temos aqui os 12 temas. As apresentações. Eu já mostrei isso para vocês, eu sei. Deixa eu voltar. Aqui temos a pasta das turmas do ano passado. Só para vocês terem uma noção, aqui as turmas 1, 2, 3. Aqui, dos alunos que não se importavam em divulgar as redações, para esses alunos têm as redações abertas aqui até hoje. Tá? Para quem não sabe, para quem conhece o Wagner, ele ficou. O Wagner e a Renata Odiviol, acho. Foram 2 dentre os 4 alunos que tiveram 9 e 8 na redação. Estudaram com a gente. Então, se você tiver curiosidade, se você pegar aqui, ó, tema 1, por exemplo. Aqui você tem. Deixa eu ver se o Wagner está aqui. Wagner Miranda André, aqui, ó. Pesquisem na. Acho que está aqui, ó. Resultado final do EOF, gente. Aqui, ó. Até deixei pronto. Wagner de Miranda André. Redação 9 e 8. 9 e 8. Trabalhou quase que. Tirando os temas, os 2 últimos temas, né, que ele não elaborou a redação, foram muitas redações, muita discussão com o Wagner. Ele ficou com 9 e 8. Além do Wagner, eu até coloquei no localizar aqui em cima, pessoal, foram 4 notas 9 e 8, não teve nenhum 10 esse ano, tá? Das 4 notas, uma foi do Wagner, nosso aluno, e a outra foi da Renata, que foi nossa aluna também. 9 e 8. Ah, Tiagão, mas esses alunos já escreviam há um tempo, faziam aulas de redação com outros professores. Quanto mais ajuda vocês tiverem, melhor. Mas foram alunos que estiveram comigo, que tiveram redações corrigidas. E isso é muito interessante porque é uma motivação. Né? Inclusive, acho que o Wagner foi 01, não salvo engano. Tivemos alguns 01s, né? Principalmente do intensivão, tivemos o 01 Luiz, enfim, mas o vídeo de hoje não é para falar sobre a aula de hoje, não é para falarmos sobre os aprovados, né? Só que citar o Wagner para vocês notarem como é importante a gente ter essas entregas das redações, né? Tá, voltando aqui, gente. Como vocês vão entregar as redações? Eu tinha aberto aqui a pasta do ano passado, tá? Das turmas de 2023. A turma de vocês é a turma A, tá bom? Eu chamei de turma A. Então, aqui a turma A é a OFF 2025, beleza? Ao abrir essa pasta, vocês vão ter aqui os temas, 8 temas, tá? Na verdade, eu coloquei até 9 aqui, mas vocês terão direito. Vou colocar 12 pastas aqui, tá? Vocês terão direito a 8 correções. Quem quiser correções adicionais, é só falar comigo. A gente tem um valor baixinho ali que você pode produzir mais redações, tá? Mas o pacote de vocês, realmente, para esse ano, foram 8 correções. Que já é muito bom, já é bastante redação.
Então você vai abrir a pasta do tema 1, a entrega do tema 1 dia 3 de julho. Alex, ficou bastante enroladas as datas do ano passado, alguns anos atrasaram, eu atrasei as entregas esse ano, isso não vai acontecer. Então já tem na pasta quando você tem que entregar o seu tema 1. Por favor, gente, assistam às aulas de teoria de produção textual antes de elaborarem a redação 1. Ah, mas eu sou safo em redação. Eu peço a gentileza, eu peço que vocês se esforcem, que vocês assistam às aulas da teoria de produção textual. Para ser chato mesmo, muito chato, incisivo, eu vou fechar todas as frentes aqui e vou mostrar para vocês, mais uma vez aqui, que a partir da frente 6, a gente tem as aulas sobre produção textual. Mesmo aqueles que são ex-alunos. Assistam às aulas. Terminem de assistir às aulas, assistam a aula sobre o tema 1, que caso seja esse o escolhido, né? Eu só coloquei tema 1 ali, tanto é que eu nem nomeei, tá vendo? Tá vendo? Porque é o tema 1, é o primeiro tema que você vai produzir. Preferencialmente, eu realmente batendo com o tema 1 que tá ali, tá? Ou com o dos 5 que eu tenho aula gravada, né? Porque é interessante vocês assistirem a aula gravada sobre o tema também antes de produzirem. Tem muitas sugestões minhas ali, vai ajudá-los, eu tenho certeza. Tá bom? Então você vai abrir essa pasta aqui e você vai lançar seu texto aqui dentro, tá? Vocês podem deixar soltas as redações, mas eu vou criar uma pasta para cada aluno, como tinha o ano passado. Então eu vou criar uma pasta do Alex, uma pasta do Jailson, uma pasta do Fábio. Tá, e quem. O Fábio, você serviu Santa Maria, né? Eu tô reconhecendo essa tua carinha aí. Você viu aqui, né? Eu me lembro de ti. Então aqui a gente vai colocar a pasta com o nome de cada um de vocês. Se houver, isso acontece e não tem problema algum. Se algum aluno tiver problema com relação à divulgação da redação, porque é sem jeito, não curte se expor, me avisa. Vai me dar um certo trabalho, mas não tem problema algum. Eu estou aqui trabalhando para vocês. Mas me avisem porque eu vou pegar a pasta e vou colocar a pasta fechada só para o e-mail cadastrado, tá? Me avisem no privado ali pelo Telegram, gente. Nossa comunicação tem que ser pelo Telegram, senão eu me perco. Meu WhatsApp ele tem mais de 30 grupos de tudo que é coisa que você possa imaginar. Tá bom? Então aqui, tema 1, e assim sucessivamente. Já temos aqui a entrega do tema 2, o tema 3, o tema 4, etc. Ah, antes de continuar, voltando aqui, gente. Folha de redação e correção. Tá vendo aqui? Aqui dentro tem a folha definitiva para vocês produzirem a redação. Essa folha de redação, eu preciso que vocês imprimam, que vocês produzam nela. Por quê? Porque ela tem o exato espaçamento da última folha definitiva da prova de vocês. E isso é importantíssimo. Trabalhar a questão dos espaços. Trabalhar a questão da letra. Trabalhar a questão de entender que você precisa usar, por exemplo, uma caneta ponta fina, porque a gente 30 linhas, na verdade, para quem está estudando redação é pouco. Trabalhar a menor letra que vocês puderem. E claro, durante os encontros ao vivo, eu vou tirar dúvidas sobre, poxa, Thiago, eu tenho letra de forma, eu tenho meu O, enfim, eu vou alinhando com vocês nos encontros ao vivo, como eu falei para vocês, na parte final, né, dos encontros ao vivo, eu trarei ali redação, tá? E tudo que eu trouxer para vocês de retirada de dúvidas será trazido com base nas redações corrigidas pela banca de vocês. Eu não vou tirar nenhuma informação lá do meu mestrado, lá da minha faculdade, não. Porque lá eu não aprendi a fazer isso, tá, gente? Porque vocês que já cursaram no nível superior sabem que a gente aprende mesmo na prática. Então, quando eu corrigi a redação do EOF, do Cefor, EOP, etc., quando esse meu aluno foi para o certame, teve a redação corrigida pela banca, eu recebi essa redação para fazer o recurso, ali eu comecei não, eu passei a entender a cada correção um pouco mais da banca. Então, não há, aliás, pode haver, né? Mas dificilmente haverá dúvida sobre redação que eu não tenha alguma base, a base efetiva para mostrar, a base prática, né? Mostrar, ó, na redação do fulano, ele teve essa letra e não tiraram ponto. Porém, na redação do outro aluno, ele fez um ajuste da letra O ali e tiraram 0,2 da parte de expressão. Tá bom?
Então é muito importante que vocês produzam a redação aqui na folha definitiva. Não deixem de colocar o nome de vocês e o tema na íntegra, tá? Principalmente se vocês escolherem outro tema que não seja o tema da sequência, tá bom, gente? Então aqui é a folha definitiva. Aqui eu tenho uma pasta de repertórios socioculturais. Tem muito mais material para incluir aqui para vocês, como eu falei para vocês, pelo Telegram, todo o material incluso será notificado para vocês ali no Telegram, né? Porque eu ainda não consegui, se Deus quiser, no futuro próximo eu conseguirei fazer algo que no site, quando eu insiro um material a mais, que chegue para vocês por e-mail. Mas enquanto eu não consigo, todas as alterações, as inclusões serão notificadas para vocês, né, ali pelo Telegram, tá bom? Temos a aposta, e aqui a pasta da turma de vocês, né? Aqui vai ter a pasta da turma do Intensivão CA, que vai ser Cefoi e os outros concursos. E aqui turmas anteriores, caso vocês tenham curiosidade, né, de analisar alguma redação anterior. Tá bom? Deixa eu fechar aqui a frente de produção textual. Aqui, gente, haverá várias outras aulas nessa parte, que é a frente 8, que é da produção textual. Por enquanto, eu tenho 2 produções que eu fiz com a turma, com alguma turma no ano passado. Isso começou a acontecer, Fábio, quando eu dava aula aqui no antigo Fóton. Não sei se você se lembra, para o pré-vestibular. Eu ministrando a aula de redação para o Enem, e um aluno falou: professor, o senhor fala bastante sobre redação, mas eu queria ver se realmente tem o culhão para fazer uma redação agora em aula. E eu achei muito interessante o desafio. Como eu gosto, não tenho problema com exposição e não tenho compromisso com o erro, eu encarei o desafio. A partir dessa aula, eu comecei a fazer isso mais vezes. E notei que eu tinha dificuldades para produzir redação, que eu não enxergava enquanto professor, porque a gente fica meio que num pedestal, né? O aluno produz a redação, você vai e critica, mas quando a gente vai produzir, eu consegui entender que tal introdução não funciona muito bem. O tal do caveirão não funciona muito bem, tá, gente? Tem alguns alunos que trazem para mim, poxa, professor, mas eu usei o caveirão do professor tal, fulano usou e tirou 9. Só que eu mostro para vocês que o ciclano usou e tirou 6. Só funciona se você souber realmente a parte teórica. E são detalhes que o aluno normal, que não tem a teoria, ele não percebe. Ele acha que é a mesma redação, mas não é. Tá? Então eu só comecei a perceber isso quando eu comecei a produzir redação. Então, voltando para o que eu estava falando aqui da parte do nosso site. Aqui temos a produção em aula sobre o tema ferramentas do ensino à distância e temos a produção em aula do tema importância do controle das fronteiras. São temas bem interessantes. São temas bem interessantes. Então, o que eu farei esse ano, né? Como eu já falei para vocês que eu tenho mais tempo, mais disponibilidade para gravar aulas, né? Eu vou gravar aulas a partir das quais produzirei a redação na íntegra durante a aula. Haverá também, eu vou só mostrar para vocês aqui rapidinho, haverá também, que é o projeto de texto, por exemplo. Aqui, ó, aqui eu estava criando a redação. Ó, em aula. Isso aqui foi um encontro ao vivo, tá, gente? Isso vai demonstrar para vocês as dificuldades, vai demonstrar para vocês, poxa, se o professor tem certa dificuldade às vezes, trava em algumas situações, o que sobra para mim? Por outro lado, vai mostrar para vocês, poxa, aquela técnica que o Thiago mostrou na aula teórica, ela realmente se aplica, porque ele está fazendo, eu estou enxergando isso acontecendo. Tá? Farei essa atividade com vocês em alguns encontros ao vivo também. Por quê? Porque nos encontros ao vivo, algumas redações produzidas por mim só serão gravadas e serão postas aqui no site, tá? Mas por que que eu faço questão de produzir ao vivo, Fábio? Porque eu produzo redação em conjunto. Uma aula de produção textual, ela dura quase 1h40, às vezes, 1h30, 1h40. Eu não gosto de passar o tempo de aula, que é 1h30, tá? Porque eu fico pedindo para vocês sugestões de projeto de texto. E aí os alunos vão colocando no chat, eu vou incluindo a redação e a gente monta uma redação nossa. E isso é muito interessante, muito interessante. Torna o curso muito mais eficiente. Muito mais eficiente, gente.
Eu tenho muito orgulho da estratégia, eu tenho muito orgulho dos resultados que a gente colheu, né, e o que a gente vai colher com vocês. Principalmente para quem tem muita dificuldade de produção textual. E faz muita diferença, vocês sabem disso. Tá bom? Então, aqui na frente, 8 são as práticas, né? Por enquanto temos 2 aulas somente, mas haverá muitas outras aulas. E aqui, gente, a pasta da frente 9 são as correções. Aqui já temos correções até do tema, aliás, não está na ordem, né? Do tema 1, 2, 3, do tema 5, tema 7, tema 11. Farei mais inclusões. Essas correções, elas se dão ao vivo, tá? Como o curso está mais enxuto esse ano, nós temos menos meses de preparação, perdão, eu gravarei algumas correções, sempre com o aval do aluno, tá? Então, haverá uma semana que eu vou perguntar, poxa, quem é voluntário para que eu grave um vídeo corrigindo a redação? Aí o primeiro que colocar no grupo que é voluntário, eu abro aqui meu OBS Studio aqui, gravo a correção do aluno e coloco aqui. Por quê, gente? Porque quando vocês iniciam a preparação comigo, e não foram meus alunos, eu noto que vocês têm bastante dificuldade de entenderem, né? Essa aqui foi até uma aluna do EAOP, tá, gente? A Joyce. De entenderem os critérios avaliativos em minha folha de correção. Essa aqui é minha folha de correção. Então, quando o aluno ele assiste a aula sobre correção, fica muito mais claro o que eu aponto. Por quê? Agora eu vou mostrar para vocês a folha de correção, tá, gente? Folha de correção. Por quê? Você vai mandar a redação, a tua redação. Aqui, no caso de vocês, turma A, né? O tema 1, vocês vão entregar aqui. Vocês vão subir o texto aqui. Vou colocar a pasta com os nomes, como eu falei. Eu vou fazer a correção e vou lançar aqui, por exemplo, do tema 1 até dia 17 de julho, Alex. Sem falhas, tá? 17 de julho, você vai entregar a redação tema 1 dia 3 e dia 17 de julho você vai receber a sua correção aqui na pasta, tá? Essa correção, ela vai ser composta pela folha, tua folha de produção textual, né? A sua folha definitiva. Aqui, eu tenho uma aula para falar sobre isso também, tá, gente? Aqui, eu vou apontar os erros de vocês. Deixa eu só mostrar aqui para vocês a redação da aluna, tá? Eu vou apontando para vocês com números. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar 2 aqui, que eu acho que tá mais fácil de enxergar. Aqui. Aqui, pessoal. Deixa eu dar um zoom para você. Vou abrir a tela aqui. Um pouquinho. Tá, vamos lá. Não sei se vocês estão chegando bem aí. Aqui é a folha de correção, né? Esse tema sobre a comunicação, se não me engano. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar em vermelho a numeração referente ao erro, tá bom? Essas setinhas em azul é quando eu verifico a presença dos elementos de coesão que são importantíssimos para a produção textual. Reforço, repiso, assistam às aulas gravadas sobre produção textual, por favor. Tá? Quando eu coloco o número 1 aqui, o aluno tem que ter ciência que esse número 1 ele vai ficar na folha. Deixa eu só ver para vocês aqui. Onde aparece a minha folha definitiva? É que eu não coloquei. Só um instantinho. Ele vai aparecer para vocês na folha definitiva. Aliás, na folha de correção. Para vocês aqui a folha aparecendo. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir para vocês aqui a folha de correção, só um pouquinho. Só um instante, eu vou abrir para vocês aqui. Então, pessoal, vocês vão receber a folha de produção textual, a folha definitiva, unida desta planilha aqui de correção, que eu confesso que ela é um pouco complexa. Por isso que é importante a retirada de dúvidas e assistir aos vídeos de correção. Vou compartilhar com vocês aqui agora na tela. Vocês não recebem em formato Excel, tá? O formato Excel é formato editável, que eu uso para corrigir a redação de vocês. Então, por exemplo, aquela redação da aluna, né? Do aluno, não sei, enfim. O erro 1. Temos aqui, exatamente como está no edital, as partes referentes aos critérios avaliativos de correção de redação. Tá? Se vocês tiverem dúvida, basta olhar o edital. Parte 1.
é a gramática normativa, tá? A parte 1, ela é chamada de expressão. Então, tudo que eu apontar aqui, por exemplo, se aquele erro 1 da aluna fosse erro de pontuação, o número 1 ficaria aqui. Inclusive, a minha correção, eu tento ser o mais completo possível. Eu, por exemplo, poderia colocar aqui, retire a vírgula. Tá, mas quando o aluno observar na redação dele o número 1, ele tem que procurar o número 1 aqui em algum local, em alguma parte do texto. Aliás, em alguma parte da nossa folha de avaliação. Tá bom? E isso, por exemplo, vai gerar aqui, ó, um erro, ele vai estar com 9,8. É uma planilha do Excel simples que eu bolei, com base no edital. Tá? Aqui embaixo, por sua vez, nós temos os erros da parte 2, que é a parte da estrutura. Descontos de 0,5 por erro, lembrando que aqui é 0 do ponto 2. Nós vamos conversar muito sobre isso, tá, gente? Eu só quero mostrar para vocês porque essa aula inaugural é muito importante. Então aqui o aluno, ele vai ser avaliado quanto à estrutura textual. Quanto à estrutura textual, o que eu faço? Os erros relacionados à estrutura, eu tenho um hábito, gente, deixa eu só abrir para vocês aqui a folha agora. Eu tenho um hábito de colocar os erros relacionados à estrutura ao lado da redação. Só um instantinho, vou mostrar para vocês aqui. Pessoal, tá aqui a folha definitiva, né, gente? E vocês podem observar os vídeos de correção, isso aparece bastante ali. Então, erros de estrutura eu vou colocar ao lado, tá? Então, se eu colocar o número 3 aqui do lado, provavelmente ele vai fazer referência à sua parte 1, que é a introdução. Tá? Então, ao colocar o número 3 aqui do lado, você vai procurar, poxa, o Thiago colocou do lado, então tem relação com estrutura textual. E aí você virá, olhará, né? A folha de correção, e eu vou colocar aqui, por exemplo, poxa, faltou para o aluno a presença da primeira parte textual, que é o tema. Eu vou colocar aqui tem um erro. É um erro estrutural. Por exemplo, faltou para o aluno, ó, estão vendo aqui que essa aqui é a introdução, né? Isso aqui se refere à sua introdução. Então, faltou para o aluno, na introdução do aluno, lembrando que eu vou colocar ao lado, né? Faltou a presença da coesão, tá vendo aqui? Ó, coesão, para quem não se lembra, são os elementos que ligam as partes textuais, quer seja uma introdução com o desenvolvimento, ou quer sejam as partes internas da introdução, que são parte 1 da introdução, tema, parte 2 a tese, e parte 3 os argumentos ou desfecho. Isso aqui é uma redação básica que eu ensino para vocês, que é com 3 partes de introdução. Isso tudo eu mostro para vocês vão ver, isso está na aula teórica também. Tá? Então, se o aluno não teve a parte 2, vou colocar isso como erro 2. Coesão, se o aluno não conectou o tema, ou se houve um problema dentro da frase temática, da apresentação temática com relação à coesão, por exemplo, ele não usou uma conjunção para ligar um parágrafo a outro, um período a outro, está aqui o erro de coesão, erro 3. Se o aluno não conectou o tema com a tese, usando, por exemplo, né, o nesse viés, olha lá, ponto, ó, apresentou o tema, né? A obra, ensaio sobre a cegueira do escritor português José Saramago, evidencia o quanto o homem pode se cegar. Isso é uma introdução pronta, tá? Ponto. Nesse sentido, aí o cara colocou ponto e não colocou nesse sentido, ou não colocou nesse contexto, ou não colocou nesse viés. Ou seja, eu vou colocar aqui isso, por exemplo, é o erro 4, ele não conectou o tema com a tese, ou seja, não houve a coesão do tema com a tese. E eu percebi que, de fato, essa planilha ela é muito complexa para quem começa a ter as correções. Por isso é importante vocês entenderem um pouco melhor como funciona a planilha. Então aqui ele teve 1, 2, 3, 4 erros de estrutura, então já tira 2 pontos do candidato. Então aqui já vai para 7, 8. Desenvolvimento é outra parte textual. Eu prezo por 2 parágrafos. O parágrafo do 1 do desenvolvimento, o argumento 1, e o parágrafo 2 aqui. Então vocês vão se habituar a essa planilha, tá, gente? Não vou aprofundar porque tem aula só sobre isso também. E na parte 3, essa parte de conteúdo que mais tira ponto. A tese do aluno foi completa? Houve modalizador? Eu cobro muito, a banca cobra isso aqui muito. O aluno tangenciou o tema? A tese foi neutra? A redação foi expositiva? O argumento 1 foi coerente? Isso aqui é coerência. A parte 13, conforme o edital de vocês, é separada em pertinência ao tema, argumentação coerente e informatividade. Temos aula teórica sobre pertinência ao tema, temos aula teórica sobre argumentações e temos aula teórica sobre informatividade.
assistam, por favor. E aqui embaixo eu trago as observações sobre a sua introdução, sobre o seu argumento, sobre sua conclusão. Beleza, gente? Então é isso. Com isso, a gente fecha de uma forma bem superficial, embora eu realmente tenha demorado bastante, né? A gente está há bastante tempo aqui. Como funciona o site, como a gente trabalha site, Drive, Telegram e encontros ao vivo. Então, nossa preparação, ela envolve 4 frentes. O site com as aulas gravadas, teóricas e práticas. No site, com as listas. Antes que eu me esqueça, pessoal, além das aulas gravadas, só terminar esse textinho aqui, porque pode gerar um corte do YouTube, né? Então, nossa preparação, ela é dividida, ela tem 4 frentes. O site, o nosso Drive, quer seja para entrega de redações ou para consulta de material didático. O nosso grupo do Telegram, para toda a comunicação sobre a turma e todo o contato comigo. E por último, as nossas aulas, as nossas mentorias ao vivo. Se vocês se dedicarem para usarem todas essas ferramentas e me usarem o máximo que vocês puderem, é inevitável que vocês terão nota acima de 9 em redação e em gramática e interpretação textual. Beleza? Que é muita coisa para a gente trabalhar. São muitas formas de entender o conteúdo. Antes que eu me esqueça, um último detalhe do site que a gente colocou, que é muito interessante, que vai se tornar mais eficiente esse ano, Wellington, que são os quiz, ou os quizzes, né? Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu só voltar. Gente, esse site, eu comecei a lidar com o site no meio da preparação. Então, a gente estava, durante a melancia as melancias estavam se ajustando no caminhão enquanto o caminhão estava andando, né? Então, por exemplo, vou pegar uma aula mais antiga aqui, aliás, mais recente, sobre, ver aqui, tipo de predicado, por exemplo, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Tipo de predicado não tem. Deixa eu passar para uma próxima aula. Temos integrantes, deixa eu ver se tem aqui. Não tem também. Aqui, gente. Um exemplo, tá? Todas as aulas de vocês terão isso. Eu vou atualizar o site essa semana. Assistida a aula, você tem aqui embaixo. Aula em PowerPoint. As anotações de aula também eu passei a colocar, tá bom? Exercícios. E aqui, gente, quiz. Para você passar para a próxima aula, inclusive até passar para vocês aqui, ó, você tem aqui, ó, para apagar a luz, tem umas frescurinhas aqui no nosso site bem legais. Você tem que responder o quiz. Quando você clicar no quiz, você vai ter algumas questões. Quem fez curso da FAB, né, EAD, sabe, é bem parecido, né? E você tem que responder. Se você não tiver metade dos acertos, você não passa para a próxima aula. Isso aqui é bem legal e eu vou colocar em prática esse ano bastante. Tá bom? Então, ali na aula 1 de vocês, fonética, já vai ter. Eu já vou incluir ali o quiz, tá bom? Para vocês poderem fazer isso, que é muito legal. Que é algo do site que a gente tem muito orgulho. E, claro, façam os comentários. Por exemplo, tem comentários aqui, eu não sei se o aluno está aqui agora. O Edilson Lindenberg, acho que não está aí. Ele criticou, ele falou que foi muito rápida a minha explicação. Por sua vez, embaixo ele falou que foi excelente a aula. Então façam os comentários, porque aqui eu já crio um alerta. Poxa, a acentuação gráfica é aula 2. Eu vou assistir e vou verificar. Poxa, será que o aluno realmente será que foi muito rápido? Eu vou regravar, não tem problema algum. O curso é para vocês. E o meu interesse é que vocês passam, né? Que vocês passem, perdão. Beleza? Então façam os comentários, tá? Que eu vou responder aos comentários. Outra falha minha ano passado. Muitos comentários eu não respondi. Agora eu estou muito mais atento. Estou com muito mais tempo para a preparação de vocês. Beleza? Então, pessoal, eu acho que é isso, né? 8h14, previsto até as 8h30. Vou parar a apresentação aqui. O objetivo foi mostrar para vocês uma maneira bem informal, né? Eu não montei uma apresentação, né? Eu fui indo aqui de uma maneira natural para mostrar para vocês o site. Haverá dúvidas, eu sei. O site, o Drive, enfim, as entregas, as redações,
O cronograma dos nossos encontros, o cronograma geral vai ser colocado para vocês no Drive, tá bom? Eu não fechei ainda as datas, mas vou fechar todas as datas, todos os encontros, todo o conteúdo de todos os encontros. As entregas das redações, as datas já estão em cada pasta de cada tema 1, etc. E agora eu vou abrir para vocês para retirada de dúvidas. E reforço, se tiver alguém do Cefoy, o Felipe Bacarim, parece bem novo esse guri. Não sei se é algum subão com a senha do filho, mas enfim. Se tiver alguém do Cefoy, depois fica um pouquinho mais comigo aí nos 10 minutos finais. Vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, alguma observação a fazer? Estou à disposição de vocês agora. Durante a apresentação, houve alguma interrupção de áudio? Porque eu tive muito problema no passado com conexão. Eu troquei até o provedor da internet. Não houve nenhum problema com relação a cortes? Deu tudo certo? Coloca no chat para mim, por favor. Ou podem abrir o áudio também, podem falar aí, não tem problema. Essa interrupção acho que é muito de cada um, né? Aqui falhou algumas vezes, mas é a qualidade da internet aqui também. Entendi. Não, Tiago, beleza. eu quero tentar, assim, falar de modo mais objetivo possível com relação aos temas de redação. Talvez você se lembre, eu tratei isso aí contigo, né? Acho que no Telegram, foi também no Zap, no teu particular, né? Assim, uma preocupação minha, né? A gente tem observado os últimos 3 anos, a banca da parte de redação, ela tem sempre trazido os temas voltados para valores militares. Tivemos aí importância da eficiência da comunicação, né? Tivemos mais recente agora um outro. Ou seja, não seria interessante, quando a gente chegar nessa parte aí de redação, ter um direcionamento para esses temas, que tem sido meio que uma constante da banca? O que você acha? Exato, inclusive essa é uma crítica que eu eu fiz eu absorvi, né, para mim, como uma crítica muito positiva, porque tem dois fatores. Num primeiro momento, é muito importante que vocês produzam, né, que vocês entendam a estrutura textual, que vocês consigam colocar em prática. Então, o tema, ele acaba sendo, nos 3 primeiras redações, algo quase que secundário. Porém, ele passa a ser muito importante quando o objetivo primordial passa a ser o alinhamento de conteúdo, né? Que é trazer o elemento exato da informatividade para aquele tema, que é conhecer aquele tema. Então, o que eu vou fazer esse ano? Embora eu tenha 12 temas ali prontos, eles não serão estanque. Eu não vou focar na produção desses 12 temas. Então, eu vou ficar muito ligado, principalmente no que a gente tem ali, nota E, né? A gente tem muito no site da FAB e nos nossos sites internos também, aquelas palestras, né? Que tratam sobre, por exemplo, depressão na carreira militar, etc., que são temas que são bem Perfeito. da Cacazena, né? O PFV, né, Programa de Fortalecimento de Valores, a gente observa muito é meio que sutil, mas a gente observa muito os temas das redações cobradas ultimamente com PFV, né? É uma coisa assim. Mas, boa, Isso. Então, muito bom, assim. e, Para mim, já me deixa mais tranquilo saber da sua disposição em fazer essa, vamos dizer, mudar aí, né, um pouquinho aí com relação aos temas aí. isso. E outro detalhe, Jailson, é muito importante a participação de vocês, inclusive na sugestão de temas. Porque daqueles 12 temas, realmente, ali tem muitos temas que são muito próximos do que vem caindo. Mas tem alguns que se afastam realmente. A gente tem controle das fronteiras, a gente tem a questão do uso da inteligência artificial para atividades militares, por exemplo, a gente tem a questão do papel da mulher nas Forças Armadas, eu acredito que é um tema bom ainda. A gente sabe que os temas, boa parte dos temas são positivos, né? Isso vem trazendo muitos problemas para os alunos que não estão acostumados a elaborarem redações sobre temas positivos. A gente tem uma aula só sobre isso, né? Por exemplo, quando eu tenho um tema a importância da mulher, quando eu tenho um tema a importância da inteligência artificial, a importância dos símbolos nacionais, né?
Muitos alunos têm dificuldade de produzir redação, então temos estratégias para isso também. Mas sim, e eu quero muito que vocês façam a proposição de temas ali pelo Telegram. E já isso, o ano passado foi uma loucura, né? Eu perdi o controle da quantidade de turmas. Imagina, 150 alunos, mais as aulas presenciais aqui de Santa Maria, mais, enfim. Agora não, agora eu Verdade, realmente eu verdade. vou Estava realmente muita gente. muita gente. Agora eu tô bem mais organizado, vai ser uma turma mais seleta, eu não vou focar em quantidade, eu vou focar em qualidade, e vou ter mais tempo realmente para poder dar esse apoio, para gerar mais qualidade, porque é uma crítica que eu me fiz e realmente eu não vou cometer esse erro novamente, não. Então é isso. Eu já perguntei se alguém tinha dúvida. Eu percebi que o Felipe deve ser EAOP, né, Felipe? Deve ser concurso externo CA, né? Isso. Tô aguardando. Inclusive, esse Beleza, ano ainda beleza. não saiu o edital, então tô fazendo para me preparar. Ótimo, ótimo. Eu vou falar contigo agora nesses minutos finais, tá bom? Então, pessoal do Beleza. EAOF, por hoje é isso. Nos vemos na semana que vem. Vou colocar uma enquete no grupo, caso tenha uma necessidade muito grande, assim, tipo, unânima, de trocar a quarta para quinta, salvo engano que eu tinha separado, a gente troca, mas o horário vai ser o mesmo, das 19 às 20h30, tá? Alguma coisa, Wilson? Pois não. Opa, não, da minha parte, tranquilo. Tu falou que não vai ter mais no sábado, né? Ele Não, vai não. definir Será sempre no durante. segundo dia na semana, né? Isso. Eu vou só colocar um outro dia ali para ver se o pessoal ainda quer trocar por algum motivo e tal, porque eu sei que tem alunos que fazem aula de Maravilha, regulamento com o professor, mas a gente vai ajustar. Tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado, maravilha. Reinaldo. Obrigado, Leandro. Obrigado, Roberval. Quando eu tô olhando para cá, gente, é que eu tô olhando para vocês, tá? Quando nós estivermos no. Eu tenho uma tela aqui do lado aqui. Quando nós estivermos na aula ao vivo, eu vou pedir para vocês, se for possível, que vocês deixem a câmera aberta, porque eu fico olhando para vocês muito. Consigo ver, é muito legal para mim, assim, que vocês estejam, que eu consiga vê-los. Quem puder, né, claro, quem tiver essa disponibilidade. É muito bom, é muito melhor para mim, porque eu consigo ver as semblantes, eu consigo perguntar algo e olhar para cá e ficar olhando para vocês. É muito interessante, eu gosto muito. Tá bom? Obrigado, Jailson, Alex, Fábio, Roberval, grande parceiro, Geilson. Estamos juntos, o Elton, Reinaldão, Leandro. E agora eu vou ficar Valeu. com o Felipe. Tá bom, gente? Abraço, fiquem com Deus.